Shalom, querido, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero te abençoar e pedir que a palavra do Senhor venha sobre a tua vida e não volte vazia, e você colha frutos dela 100 por 1. Que Deus te abençoe. Vamos louvar com esse louvor abençoado agora aí, para que a gente possa vir com uma palavra. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia! És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, diga! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá.
Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, Ele vem, o lindo noivo vem buscar a sua noiva. Vai buscar a sua igreja. Saltando sobre os montes, Ele vem saltando sobre os montes. Oh! Diz aí, vai! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. E em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. em breve. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará. Mais uma vez, vai! Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Glória a Deus, como é bom louvar a Deus. O corredor de acesso ao trono do Pai é o louvor. O louvor liberta, restaura, cura. E nós temos que estar esperançosos diante do eterno Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você de esperança. Como agir diante de grandes adversidades que a vida nos proporciona. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje eu queria pegar a vida de um homem que foi usado por Deus, que nos mostra que
como agir diante de grandes adversidades. Esse homem chamado Neemias estava diante de uma grande adversidade. Ele ficou sabendo que a cidade dele tinha sido assolada, onde estava o sepulcro dos pais dele, o povo que restou de Judá, de Jerusalém, do cativeiro da Babilônia, estava passando fome, estava envergonhados, os muros estavam destruídos, as portas queimadas de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e ele estava diante de um grande desafio. Ele recebe a informação que o povo dele estava vivendo um tempo de grande adversidade. E o que esse homem fez? Eu queria, através da vida de Neemias, nós aprendêssemos o que fazer diante de grandes adversidades que se levantam contra nós, que vão ali afetar a nossa casa, que afetam nossos filhos, que afetam a nossa família, nossa cidade, afeta as pessoas que nós amamos. O que fazer diante disso? No livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. E ele continua ali orando, e você vê que a primeira coisa que Neemias faz, quando recebe uma notícia de que os restantes do cativeiro estavam em miséria, em desprezo, que o muro tinha sido derrubado, destruído, as portas tinham sido queimadas com fogo. Ele recebe uma notícia ruim, uma notícia que abala ele, e a primeira coisa que ele faz diante dessa grande adversidade, dessa notícia ruim, é orar, lamentar, chorar, jejuar, clamar a Deus. Querido, querida, tudo que você tiver que tomar uma decisão, em todo momento difícil, de adversidade da sua vida, toda notícia que vier até você, primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de tomar qualquer decisão na vida, antes de agir, antes de fazer algo, nós precisamos orar a Deus. Orar a Deus. E Neemias não só orou, lamentou, chorou e jejuou, ele começou a interceder pelo seu povo. Ele começou a confessar os pecados do seu povo como se fosse dele, assim como Daniel fez com o povo de Israel também. Então ele era um intercessor. Então o primeiro ato na nossa vida deve ser orar. O primeiro ato deve ser clamar, chorar diante de Deus, jejuar e interceder pelo seu povo, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão no desprezo, na miséria, por aqueles que estão envolvidos nessa grande adversidade. E Neemias fez isso. A primeira coisa foi buscar a Deus. A segunda coisa que Neemias fez, e agora ele já tinha buscado a Deus, tem um texto que eu acho fantástico, está em Provérbios, capítulo 21, no versículo 1, que diz assim: como o ribeiro de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o inclina segundo o seu desejo, ele o inclina para onde quer, ou ele o inclina segundo o seu bem-querer, ou ele o move segundo o seu bem-querer. E outra versão diz que como um ribeiro de águas, como águas caudalosas, como ribeiro de águas caudalosas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e o move segundo o seu bem-querer para onde quer. Quando Deus quer fazer algo, Deus começa a mover o coração do rei.
Neemias precisava, ele era servo do rei Artaxerxes. Servia a ele vinho, água, era um dos seus servos. E provavelmente aquele rei tinha vários e vários servos naquele palácio. E Neemias era um deles. Servos mais íntimos, servos mais de longe. E com certeza, normalmente, um rei não vai se preocupar se um servo ou outro servo está triste ou está alegre, de tantos que ele tinha. E quando Neemias, no capítulo 2, versículo 1, fala que Neemias estava ali, sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20, o rei Artaxerxes estava ali, e ele estava servindo o rei diante dele, tomou o vinho, e ele entregou ao rei, serviu ao rei, mas nunca esteve triste diante do rei. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza do coração. E aí Neemias temeu. Por que Neemias temeu? Porque isso não era um costume do rei, ficar olhando para um servo e ver se ele está triste, se ele está alegre. Aconteceu algo ali inexplicável, algo que não era comum. Por isso a Bíblia diz que Neemias temeu. E quando ele fala para o rei no versículo 3 do capítulo 2, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar que meus pais foram sepultados, assolada, sendo consumida. Então, por que Neemias temeu quando o rei falou? Porque não era costume de um rei falar para um servo, seja ele qual for, tantos servos que ele tinha, e se preocupar se ele estava triste ou feliz. E por que o rei se preocupou exatamente com Neemias? Porque quando Neemias entra em oração, primeiro, Deus vai abrindo os caminhos. Deus vai movendo o coração. Lembra que eu falei em Provérbios 21? Como um ribeiro de águas caudalosas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que o inclina segundo o seu bem-querer. Sabe o que Deus fez ali? Provérbios 21. Ele moveu o coração do rei. O que são águas caudalosas? São águas com um fluxo intenso, um rio de águas abundantes. Deixa eu te dizer uma coisa que você vai ficar assim, abençoado, e vai receber essa palavra. Você sabe qual é o rio mais caudaloso do mundo? Que tem mais intensidade de água e mais abundância de água no mundo? Chama-se Rio Amazonas, no Brasil. Aqui tem o rio mais caudaloso do mundo. E a Bíblia diz que assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Quando Neemias ora, Deus já sabia o caminho, mas Deus não trabalha sem legalidade, sem princípio. Deus trabalha por autoridade, por legalidade. E nós não podemos fazer as coisas, agir, que é a segunda ação de Neemias depois de orar, agir de qualquer maneira, desorganizado, achando que pode passar por cima de leis, de autoridades. Não, Deus nunca agirá assim. Ele age por legalidade. Então Deus sabe o caminho. E a Bíblia fala que aos olhos do homem todo caminho é reto. Mas o Senhor sabe qual é o caminho certo. O Senhor sabe qual é o caminho que você tem que passar. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Porque às vezes nós queremos fazer da nossa maneira, queremos passar por cima de autoridade, fazer as coisas sem legalidade, sem princípios. E Deus não age assim. Deus sabe o caminho certo. Por isso que quando você está diante de uma adversidade, você precisa clamar a Deus, porque Deus vai abrir os caminhos. Neemias não vai ali para pedir autorização, mas ele pede autorização, porque Deus moveu o coração do rei como um rio de águas caudalosas. Então, diante de tantos servos naquele palácio, tanto empregado, e hebreus e não hebreus, porque o povo de Israel estava cativo, ele olha exatamente para quem? Para Neemias. Ele se preocupa exatamente com quem?
Neemias. E ele se preocupa com a tristeza de um servo, justamente o de Neemias. Porque Deus moveu e se cumpriu Provérbios 21. Olha o que a Bíblia diz. Então Deus pega o coração do rei e move como um rio intenso, com águas abundantes. Ele vai e pede. Como não estaria triste se minha cidade, as portas estão, a cidade está assolada, o lugar onde meus pais estão sepultados, as portas estão queimadas, o povo está sofrendo, está em desprezo, miséria. E ele pede a autorização do rei para ir até lá. E mais do que isso, a Bíblia fala que são rios abundantes. Então Neemias age como? Ele continua servindo. E ele pede, porque Deus move o coração do rei. O rei pergunta, que não era comum. E provavelmente se o rei não pergunta, ele não falaria nada. Porque ele temia na presença do rei. As pessoas não chegavam falando, um servo não chegava falando assim diante do rei. Você vê que a rainha Esther temeu estar na presença do rei, porque o rei tinha que apontar o cetro, ela não podia falar, não podia fazer nada. Eles temiam estar na presença do rei. Ele nunca ia chegar lá pedindo, porque ele temia morrer. O rei poderia matá-lo, mas quando ele pergunta, o coração dele teme e ele vê a oportunidade. E às vezes nós perdemos a oportunidade que Deus coloca na nossa vida. Nós perdemos a oportunidade de pedir, e a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Então, quando você chega diante de uma situação dessa, Deus já moveu o coração do rei, porque você clamou, Deus já está fazendo a obra, já está abrindo o caminho, e ali ele teve a oportunidade. Se o rei perguntou, ele pode responder. Então ele não iria mais morrer. E aí ele pede para estar ali, indo àquela cidade. E mais, ele precisava de cartas de autorização no caminho, para poder passar pelo caminho. E a Bíblia diz que, versículo 7 do capítulo 2, né? Me dê carta, Senhor. Então Neemias já foi logo no assunto. Eu preciso de carta para passar no caminho, porque é o Senhor que manda. Então ele está na legalidade, ele está debaixo de autoridade. Agora o caminho foi aberto. Quem ia abrir caminho para ele? Deus vai mover o coração dessa pessoa que vai abrir caminhos para você. Deus vai mover o coração dessa pessoa que tem autoridade para abrir o caminho para você. No seu trabalho, Deus vai mover o coração do rei. Deus vai mover o coração daquele que tem autoridade para abrir as portas aqui na terra de alguma maneira. Porque o Senhor é que abre portas, mas Ele usa pessoas. Deus vai mover o coração dessa pessoa que tem autoridade para assinar essa causa que você está clamando aí. Então clame ao Senhor, porque Deus sabe o caminho. Ele vai te levar por um caminho não de legalidade, mas de legalidade, de obediência, de princípio, de autoridade. O rei deu cartas para ele, mais ele deu cartas para Asaf, no versículo 8, para dar madeira para ele. Então ele sai dali com autoridade para passar pelo caminho, passar pelas províncias, né, da além do rio, e chegar até Jerusalém. Ninguém poderia pará-lo, porque ele tinha uma carta de autorização do rei, que Deus mudou o coração dele. Deus vai mudar o coração de juiz, Deus vai mudar o coração de presidente, Deus vai mudar o coração de autoridade política, eclesiástica, seja militar, seja qual for o coração, Deus muda o coração, porque assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus vai mudar o coração de quem manda. De quem manda para abrir caminho para você. Você recebe em nome de Jesus? Eita glória, Deus sabe como fazer as coisas. Nós é que não sabemos. Mas quando você clama a Deus e põe na mão dele, ele vai abrir caminho. E quando Deus abrir caminho, não perca a oportunidade. Não seja tímido, seja ousado. Seja ousada para pedir, para falar e declarar, porque foi Deus que abriu o caminho para você. Então Neemias, ele foi ousado, ele não parou de servir e ele agiu. Agora, sabe o que mais que Neemias fez? Neemias tinha uma informação. E o que ele fez? Sabe um outro ponto que eu vejo aqui? Ele foi conferir a informação. Ele foi espiar o território para saber se era verdade e qual era o tamanho do desafio dele. Então a Bíblia fala que Neemias foi, e ele ali naquele lugar, ele ficou calado por 3 dias, do versículo 11,
versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, do 11 ao 14, ele fica calado por 3 dias e começa a andar à noite com poucas pessoas, observando, e ninguém sabia, magistrado, ninguém da cidade sabia, alguns poucos homens com ele, andando e observando se era verdade a informação, e qual era o tamanho do desafio. Nunca queira conquistar sem antes conhecer o território que você quer conquistar. Nunca queira alcançar algo de Deus sem saber primeiro o que você está querendo alcançar. O tamanho do seu desafio, o tamanho dos seus adversários. Nunca vá sem antes espiar a terra. Para você ver, antes do povo entrar em Canaã, Moisés envia ali 12 espias. Então eles espiam a terra. E Neemias foi lá espiar, saber o tamanho do desafio e conferir se era verdade mesmo. Então nunca haja pelo que os outros falam, vai conferir, ou pelo que os outros falam, vá conferir se é verdade primeiro, e vai ver o tamanho do seu desafio. Neemias poderia falar para o rei lá, manda lá um povo, rei poderoso, para arrumar aquilo ali rápido, para nós, salva a minha cidade. Ele se coloca e pede para ele ir ali. Ele poderia ter pedido o rei para enviar, mas se não fosse verdade, mas se ele chegasse ali e não fosse aquilo tudo, e ele se coloca à disposição para ir restaurar aquele povo e aquela cidade de Jerusalém. Ele se coloca no projeto, no processo. Deus queria ele nesse projeto. E sabe, queridos, nós não temos que ficar passando a bola toda hora para os outros. Não temos que ficar passando, achando que os outros que tem mais poder e tem mais condições é que tem que fazer as coisas. Se o Senhor te chamou, Deus vai te dar condições, vai te capacitar e vai abrir as portas para você. Glória a Deus. Olha, e isso foi interessante na vida. Então, confira se é verdade, espie o território, o tamanho do desafio que você vai enfrentar. E a quarta coisa que eu queria falar, não faça sozinho. A Bíblia fala que ele foi com alguns homens ali, mas no versículo 17, ele fala ali para as famílias do capítulo 2 de Neemias: vem, vede como a cidade de Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, vamos reedificar, vamos nos levantar e erguer. Neemias chama o povo e agrega o povo, porque ele não poderia fazer aquilo sozinho. Não queira fazer sozinho. Deus vai agregar pessoas ao projeto que ele te deu. Peça a Deus pessoas que vão se agregar e vão te ajudar a conquistar esse projeto que o Senhor fez queimar no seu coração. Esse projeto de restauração. Pessoas se unirão a você para que você possa vencer juntos, em nome de Jesus. E algo que eu achei interessante em Neemias. No livro de Neemias, capítulo 2, lá no versículo 19, o inimigo começa a desprezar Neemias e o povo e começa a zombar deles. Mas Neemias soube respondê-los. No livro de Neemias, capítulo 2, verso 20, Neemias diz para o inimigo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, e vocês não têm parte nisso, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Neemias tinha convicção do Deus que ele servia, de quem o chamou, do que ele cria. E ele disse para o inimigo: olha, foi Deus que me chamou, é Ele que vai nos fazer prosperar, é Ele quem vai nos dar a vitória, e nós somos servos dele, estamos amando dele, estamos para servir a ele, e vamos nos levantar e reedificar. E você, inimigo, não tem parte nisso. Sabe o que é isso? Convicção diante daquilo que o inimigo levanta para parar você. Quando o inimigo se levantar zombando,
desprezando, e porque você pode ser desprezado só por querer fazer a vontade de Deus. Você pode ser zombado só por querer fazer a vontade de Deus, porque Deus está queimando no seu coração de fazer. Não tenha medo, clame ao Senhor. Sabe o que fazer diante das adversidades que se levantam? Quando o inimigo se levanta contra o projeto que Deus colocou no teu coração, seja convicto, responda. É Deus que está fazendo. Ele só está nos usando como servos dele. Por isso eu me levanto, por isso eu me ergo, para restaurar. E o inimigo, vocês não têm parte nisso. Vocês não têm parte. Eu repreendo qualquer laço, qualquer seta que venha na direção desse projeto, porque o Deus que me chamou é que vai nos fazer prosperar. Não é de nós mesmos, é o Senhor que vai fazer através de nós. Sabe o que é isso, irmão? Convicção é o que está faltando para muitos. Qualquer adversidade que se levanta, já perde a convicção de qual é o Deus que os chamou, de qual é o Deus que os restaurou para um grande projeto, que é restaurar a família, restaurar a cidade, restaurar ministério, restaurar casamento, restaurar saúde, restaurar finanças. E o Senhor te levantou, receba essa bênção e seja convicto diante do inimigo que se levanta, em nome de Jesus, porque é esse Deus, o Deus de Neemias, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer vencer, em nome de Jesus. E é Ele que é o motivo da tua esperança. Então diga para o inimigo o motivo da tua esperança. Pare de falar para Deus o tamanho da tua adversidade. Comece a falar para a tua adversidade qual é o Deus que vai te fazer prosperar e vencer. Isso é que Neemias fez. Ele já tinha orado por esse projeto. Agora ele estava falando para o inimigo. Ele não estava falando para Deus o tamanho do inimigo. Ele estava dizendo: inimigo, é Deus quem vai me fazer prosperar. Neemias ali parou de falar para Deus o tamanho do inimigo. Ele não falou para Deus qual era o inimigo. Ele disse para o inimigo, qual era o Deus que ele ia fazer prosperar. Que Deus ia fazer prosperar. Ele estava mostrando para a adversidade e para o inimigo que se levanta quem era o Deus que ia lhe dar vitória. Quem era que tinha lhe chamado, que ia dar vitória para eles, que ia prosperar aquele povo. Então comece a dizer para o inimigo que se levantou: quem é que vai te dar a vitória? É Deus quem vai te fazer prosperar. É Deus que vai abrir os caminhos para você. É Deus que vai te dar a vitória nessa causa, nesse momento difícil que você está passando. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Vamos orar? Eu quero abençoar essa vida que está nos ouvindo agora e pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, que dê forças, dê convicção, dê unção, dê estratégia, dê ação, dê ousadia para vencer e restaurar e ver a vitória, a prosperidade do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, entrega projetos, entrega sonhos, entrega estratégias, dá ousadia e derrama sobre esta vida agora essa unção, essa graça que estava sobre Neemias, um restaurador, para que essa vida seja restauradora. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. A sua esperança é o Deus que vai te fazer prosperar. Um grande abraço, beijo no coração, compartilha essa palavra, dá um likezinho e nos ajude aí a aumentar as pessoas que ouvirão e multiplicar a palavra sobre a terra. Grande abraço.